Olá, sejam bem-vindos ao canal Superquímica. Eu sou o Caio e hoje nós vamos estudar sobre cristalinidade de polímeros, que é um assunto que já caiu, mas que pouca gente sabe, pouca gente estudou com mais detalhes e hoje nós vamos ver com bastante cuidado. Bem, primeiro, o que seria cristalinidade, né? Ela se refere ao grau de organização de uma estrutura. É muito comum a gente analisar essa propriedade em sólidos, né? No caso dos sólidos cristalinos, existe uma certa regularidade na estrutura. Então, você percebe que se eu pegar em qualquer região desse sólido, nós sempre teremos basicamente a mesma estrutura. Isso não ocorre no caso dos sólidos amorfos, né, que é o contrário de um sólido cristalino. Você percebe que em qualquer região daqui da estrutura do sólido, a estrutura ela não é a mesma, como acontece aqui no cristalino. Um exemplo clássico, né, de sólido cristalino é o NaCl. Ele se empacota aqui nessa estrutura, você percebe que ela é basicamente a mesma, né, em todas as regiões. Já analisando para o caso dos polímeros, primeiro de tudo, não existe polímero que seja 100% cristalino ou 100% amorfo. Se a gente pegar essa região aqui de um polímero, você percebe que existem espaços aqui que têm uma certa regularidade. Então, essas são as chamadas regiões cristalinas. E essas outras aqui existe uma desorganização, que são as regiões amorfas. Então, todos os polímeros eles têm regiões cristalinas e amorfas, e dentro dessa régua entre 100% amorfo e 100% cristalino, nós podemos encontrar qualquer polímero aqui. Alguns exemplos disso são os polímeros lineares. Perceba que se ele for linear, a gente consegue juntar muito mais as cadeias e formar algo similar a isso aqui. Então, isso acaba dando uma certa regularidade à estrutura, portanto, maior cristalinidade. De outro lado, para os polímeros ramificados, isso acontece de modo muito mais difícil, né? Porque as ramificações impedem que as cadeias se aproximem cada vez mais. Então, você acaba tendo regiões mais desorganizadas, né? Vamos ver agora o que influencia a cristalinidade. A primeira propriedade aqui é a configuração da cadeia. Se a gente tem uma cadeia linear, as cadeias elas tendem a se aproximar cada vez mais. Então, você tem um empacotamento maior e isso aumenta a regularidade do polímero. Se você tem agora o polímero ramificado, as ramificações impedem que essas cadeias se aproximem e formem uma estrutura regular. Então, quanto maior é o empacotamento da cadeia, maior vai ser essa regularidade e, portanto, mais cristalino vai ser o polímero. A outra propriedade é a polaridade do polímero. Vamos pegar aqui o exemplo do nylon. Perceba que se o polímero é polar, haverá a formação, então, de ligações intermoleculares. Se essas ligações forem fortes, como é o caso aqui da ligação de hidrogênio no nylon, as cadeias elas se aproximam cada vez mais também, né? Porque a interação entre elas é muito forte. Então, isso aumenta o empacotamento da cadeia, né? Porque elas estão atraindo com mais força. E dependendo da cadeia, quanto maior é a simetria, né? Quanto mais próximas forem essas regiões aqui em que as cadeias interagem, maior vai ser a regularidade da cadeia também. Então, maior vai ser a cristalinidade. Então, você está percebendo aqui que, basicamente, a cristalinidade é influenciada pelo modo como as cadeias estão se empacotando, né? Porque a maneira que elas se empacotam organizadamente ou desorganizadamente é o que vai ditar quão cristalina ela é. Por causa das cadeias que são apolares, pelas forças de London, elas se aproximam também, elas conseguem interagir bem mais. Então, quanto mais próximas elas ficam, maior vai ser a interação entre elas e, portanto, maior vai ser a cristalinidade, porque vai aumentar, então, a regularidade da estrutura. Outro caso que já apareceu algumas vezes, mas não é muito comum, é o caso de isomeria. Então, nós temos aqui o isômero isotático, sindiotático e atático. No caso, o atático, a estrutura ela apresenta uma regularidade maior, porque se percebe que os grupamentos ficam de modo muito igual, só de um lado da cadeia. No caso do sindiotático, nós temos uma alternância, e do atático é completamente aleatório. Então, a gente espera que nesse aqui exista uma cristalinidade menor. Então, a ordem de cristalinidade é essa, saindo do atático para o isotático. Agora, algumas consequências dessa propriedade. A primeira delas é a densidade. Nós temos duas categorias muito importantes, que são os polímeros de baixa e de alta densidade. É bem fácil perceber isso, porque os polímeros de alta densidade é porque as cadeias elas estão muito mais próximas, né, no mesmo volume. Então, isso aumenta a densidade do polímero. É bem fácil olhar aqui para o ramificado, que você percebe que por conta das ramificações elas não conseguem se aproximar tanto. Então, você acaba tendo espaços muito grandes entre as cadeias, e isso acaba diminuindo a densidade. Então, aqueles polímeros que têm maior empacotamento tendem a ser os que têm a maior densidade. Outra consequência do empacotamento é a temperatura de fusão cristalina, né? Porque quanto mais próximos as cadeias estão, a gente viu lá no caso das forças de London, mais fortes vão ser as interações entre elas, então isso vai aumentar o ponto de fusão, a temperatura de fusão cristalina. Agora, a última propriedade, uma propriedade ótica, também já caiu em algumas provas, que no caso é a transparência. No caso dos polímeros, a gente viu aqui que existem algumas regiões que são cristalinas e outras que são amorfas.
Essas regiões cristalinas aqui, que são dos mais variados tamanhos dentro do polímero, quando você incide luz nelas, ocorre um espalhamento dessa luz. Então, isso acaba deixando o polímero mais translúcido. E quanto maior o espalhamento, ou seja, quanto mais cristalino é o polímero, mais opaco ele vai ficando. Então, a gente espera que polímeros mais cristalinos eles sejam menos transparentes, né? Ou, em outras palavras, a gente espera que os amorfos sejam polímeros mais transparentes, como é o caso do vidro ou do policarbonato, que são estruturas amorfas e são reconhecidamente transparentes. Bem, agora vamos ver alguns exemplos de polímeros cristalinos. O primeiro aqui é um bastante comum, que é o polipropileno. Perceba que aqui as cadeias elas conseguem interagir bem mais facilmente, embora ele possua algumas ramificações aqui, são ramificações bem pequenas. Então, mesmo assim, as cadeias conseguem interagir muito bem. Um outro exemplo é o nylon 66, que ele possui aqui as interações de hidrogênio entre as suas cadeias. Então, a gente viu lá que isso aumenta o empacotamento e, portanto, a cristalinidade do polímero. Já no nylon 77, embora existam também as ligações de hidrogênio, elas estão mais espaçadas do que no nylon 66. Então, você espera que aqui, por exemplo, o empacotamento seja um pouco menor em relação ao nylon 66. Outro exemplo também é o Kevlar, que é uma molécula grande, mas também possui aqui interações de hidrogênio que unem bastante aqui as cadeias, né? O Kevlar é conhecido por ser um polímero muito resistente a riscos, a ser rasgado, a ser queimado. Então são essas interações fortes aqui que unem as cadeias que dão essas características ao Kevlar. Vamos agora aos polímeros amorfos. O primeiro exemplo aqui é o policarbonato. Veja que aqui a estrutura dele é muito grande. Então, quando forma um polímero, essa estrutura tende a se contorcer, então acaba dando um grau de desorganização muito maior, e por isso o policarbonato é considerado um polímero amorfo. Um outro exemplo é o polímero cis, que é um polímero amorfo, justamente porque existem esses espaços aqui na cadeia que permitem com que o polímero, depois de formado, a cadeia consegue ter uma maior mobilidade. No caso do trans, ela fica muito mais empacotada, né? Que é como se ela conseguisse se encaixar melhor. Aqui no caso do cis, perceba que o encaixe não consegue ser bem feito, né? Por conta desses grandes espaços que existem aqui. Portanto, o cis polibutadieno, por exemplo, vai ter uma transparência maior do que o trans polibutadieno. Bem, depois desse apanhado teórico, vamos analisar uma questão que caiu no ITA, e ela diz o seguinte: o polietileno é um polímero largamente utilizado devido às suas características estruturais e às suas propriedades. Dependendo das condições reacionais do sistema catalítico empregado na polimerização, diferentes tipos de polietileno podem ser produzidos. Dois dos principais tipos de polietileno são o PEBD, o de baixa densidade, e o de alta densidade, o PEAD, ilustrados abaixo. A princípio, essa questão tinha 3 itens, mas eu vou resolver só os 2 últimos, que é o que são relacionados especificamente com a cristalinidade desses polímeros. Então, o item B, ele pergunta como a linearidade da cadeia do polímero afeta a sua rigidez, e pelo critério de linearidade, qual dos polímeros seria o mais rígido. Bem, a gente vê que quanto mais linear é o polímero, mais as cadeias elas conseguem se empacotar. Então, quanto mais próximas às cadeias, mais rígido será o polímero, né? Porque elas vão interagir muito mais fortemente, né, umas com as outras. Então, quanto mais linear é o polímero, mais rígido ele vai ser por conta desse empacotamento. Então, a gente espera que o polímero de alta densidade seja o polímero com a maior rigidez, né? Porque, em comparação aqui ao de baixa densidade, veja que, embora ele tenha aqui essas ramificações, ele acaba sendo mais linear do que o polímero de baixa densidade. Então, está aqui uma maneira como você escreveria na prova. Quanto maior a linearidade, mais próximos estarão as cadeias, o que vai fortalecer a interação entre elas. Assim, o maior empacotamento torna a cadeia mais rígida. A partir desse critério, o polietileno de alta densidade deve apresentar a maior rigidez, pois possui a maior linearidade. No caso do item C, ele pergunta como a cristalinidade de um polímero afeta sua transparência ou opacidade. E, pelo critério da cristalinidade, qual dos polímeros teria maior transparência. A gente viu que quanto mais amorfo é um polímero, ou seja, quanto mais desorganizada é a sua estrutura, mais transparente ele será, né? Então aqui, claramente, o polietileno de baixa densidade, ele apresenta uma desorganização maior do que o de alta densidade. Ou seja, o de baixa densidade tem uma cristalinidade menor do que o de alta densidade. Portanto, a gente espera que o PEBD ele tenha maior transparência por ser o mais amorfo, né? Então, na prova, você escreveria um texto mais ou menos assim. Quanto maior o empacotamento do polímero, devido às interações entre as cadeias, maior será a quantidade de regiões cristalinas, o que favorece o maior espalhamento da luz nelas e torna o polímero mais opaco. Dessa forma, como o PEBD apresenta menos cristalinidade devido ao menor empacotamento, ele terá maior transparência que o PEAD. Então é isso, você percebe que cristalinidade é uma propriedade muito interessante e que não é tão difícil de analisar, né? Você tem que sempre ter em mente que os principais fatores estão relacionados ao empacotamento da cadeia, e com isso vai se atrelar
o formato da cadeia e principalmente as interações intermoleculares, e com isso você vai conseguir predizer várias propriedades, como a temperatura de fusão cristalina, como a rigidez e também a transparência de um polímero, beleza? Bem, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. E se ficou alguma dúvida, é só postar nos comentários que eu vou responder rapidamente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.